Vale lembrar, gente, que o PIB, ele já tá mais de 7% acima do nível pré-pandemia. Eu escuto algumas pessoas falando, né, a recuperação do PIB, a recuperação da economia. A gente já passou dessa fase, tá? A gente já recuperou bastante. O dólar tem se fortalecido com relação às outras moedas nos últimos 4, 5 anos, mas o peso mexicano é uma exceção. O peso mexicano conseguiu ganhar do dólar nesses últimos, né, desde a pandemia. Essa aposta de carros autônomos é para as montadoras uma forma de equilibrar suas receitas, deixar as receitas até mais previsíveis, estáveis. A resiliência do PIB brasileiro, no Terraço Cast de número 431. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 11 de junho de 2024, em Ourinhos, aqui no interior de São Paulo, para o 431 do Terraço Cast. Comigo hoje está o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que está de volta, né, depois de muitas andanças por aí. Então, no último episódio que vocês ouviram essa voz maravilhosa, eu estava de férias. E aí, Caio Augusto me fez gravar, né, este podcast, mesmo durante minhas férias. Vamos todos ver como Caio Augusto, nosso âncora, está, né, maltratando os funcionários. Mas, tudo bem, porque na semana seguinte, Caio Augusto deu uma folga para essa mulher do tempo sem tempo, em que ela também foi passear por aí, né? Mas no caso, no feriado. Então, agora para a previsão do tempo, que é o que todos esperam, no dia de hoje teremos aquele dia preferido, né, da mulher do tempo sem tempo, que é um dia ensolarado, que começa friozinho, mas nada desagradável. Ele faz sol durante o dia e termina com outro friozinho gostoso para dormir. Então é isso, não chegamos ao Polo Norte, né? O Polo Norte chegou a nós por pouco tempo, né? E parece que ele está dando tchauzinho pra gente aproveitar as festas juninas, nessa que é, obviamente, a segunda, quer dizer, terceira melhor época do ano. Porque a primeira sabemos que é o meu aniversário, a segunda é o fim do ano, com o Natal e o Ano Novo, e a terceira, é claro, a época das festas juninas. Tempo bom deveras, nem muito frio, nem aquele calor desanimador, na medida. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Espero que esteja tudo tranquilo aí com vocês. Aqui é Renata, trazendo, como sempre, né, o Boletim Internacional. Essa semana, mais uma vez, da Califórnia. E vamos viajar essa semana no Boletim Internacional para o México. Acho que temos várias notícias interessantes lá para vocês. E no final a gente vai falar um pouco de política americana, mas também relacionada aí com a borda sul, né, que é a borda dos Estados Unidos com o próprio México. Será que vem por aí efeito Tequila 2.0? Calma, fica por aqui que você vai entender. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo? Oi, Caio! Oi, meus amigos terraceiros aqui presentes neste episódio. Maravilha, pessoal. Time em campo, vamos ao 4-3-1. Raquel, tivemos dados recentes do PIB brasileiro. O que vale a pena ficar de olho? É isso, vamos agora efetivamente ao que interessa. O que interessa é o meu oi, o meu bom dia, que eu esqueci, como sempre, de dar para as minhas companheiras de podcast. Oi, Fê, oi, Rê, né? Já xinguei o Caio Augusto aqui, né? Já difamei ele, então fica o oi para vocês. E agora, efetivamente, é o que interessa um pouco menos, que é o meu comentário dessa semana sobre o PIB. Então, gente, o PIB, o nosso Produto Interno Bruto, o crescimento dele, né? O comportamento, a variação, porque podia ter sido uma variação negativa no caso, a variação do PIB foi divulgada nessa semana. Então, nesse momento em que vos falo, né, eu gravo esse podcast numa quinta-feira, dia 6 de junho, e o PIB foi divulgado antes de ontem, né? Então, na terça-feira, dia 4 de junho. Foi um dia bastante corrido, né? O IBGE devia consultar a agenda dos analistas antes de citar essas coisas, mas tudo bem. Ele não faz isso e a gente aqui tem que se virar nos 30. Mas foi divulgado aí o crescimento do PIB referente ao primeiro trimestre, gente. Então, Raquel, mas a gente tá em junho. Pois é, a gente tá em junho, mas o PIB ele demora pra sair. Não é só no Brasil, tá? Demora no mundo inteiro. E ele saiu aí referente ao primeiro trimestre, que é janeiro, fevereiro e março. Então, a gente tá olhando o crescimento, que foi de 0,8% em relação ao trimestre anterior. Então, trimestre a trimestre, que é normalmente o que faz, enfim, né, o que tem bastante sentido olhar, porque ele indica uma tendência. Se a gente olhar em relação ao
ano passado, né, ao mesmo trimestre do ano passado, o crescimento foi maior, né? A gente teve aí um crescimento de 2,5%. Desculpa, eu estava checando aqui que era 2,5 mesmo. Então, se você viu, não, Raquel, mas não era 0,8, eu vi 2,5, né? É 2,5 em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Vale lembrar, gente, que o PIB, ele já tá mais de 7% acima do nível pré-pandemia. Então, muita gente ainda, eu escuto algumas pessoas falando, né, a recuperação do PIB, a recuperação da economia, a gente já passou dessa fase, tá? A gente já recuperou bastante em termos de, quando a gente fala da queda que a gente teve durante a pandemia, em termos, né, de níveis de produção econômica, né, de riqueza, a gente já passou. Isso não significa que a gente não tenha, enfim, eventualmente alguns impactos, inclusive, né, toda essa questão da inflação, dos juros que subiram, dos juros que começaram a descer, dos juros que podem ser que parem por aí. Tudo isso são reflexos de políticas econômicas e de decisões que foram tomadas durante a pandemia, mas quando a gente olha para o nível de atividade econômica, a gente já passou bastante essa fase de recuperação, né, do que caiu ali durante a pandemia da Covid-19. Então, esse resultado, quando a gente fala do PIB, né, a gente fala sempre da ótica, de duas óticas. Tem a ótica da oferta e a ótica da demanda, né? E uma coisa importante para lembrar, gente, quando a gente fala de variação do PIB, a gente tá falando de um fluxo, a gente não tá falando do estoque, tá? Por quê? Porque é muito difícil, como a gente tem um PIB que é composto por serviços e indústria, não é o Brasil, tá? Todos os, né, países do mundo, que é o setor primário, secundário e terciário da economia, a gente fala de fluxo, porque não tem como é que você vai contar, né, a riqueza acumulada de coisas, até que dá mais ou menos, né? Mas, pensa ao longo de todo o tempo, né? Ao longo de um ano, complicado. Como que você calcula o estoque de cortes de cabelo, né? Não ia dar. Então, por isso que a medida de PIB é um fluxo. Então, o fluxo de tudo aquilo que a gente produziu de bens e serviços na economia em relação ao fluxo do que foi produzido no trimestre ou no ano anterior. Então, isso é uma coisa importante de ter em mente. Isso variou positivamente 0,8%. O PIB foi puxado principalmente pelo consumo das famílias, né? O consumo das famílias foi um grande destaque, e também uma retomada dos investimentos, uma retomada inicial dos investimentos, o que é uma boa notícia, né? Por outro lado, a gente teve aí a indústria que, enfim, tá bastante de lado ainda, né? Porque eu vou falar agora em detalhes, né, olhando no breakdown, né? Nas categorias ali da produção industrial e tal, mas teve aí uma queda nesse trimestre, então foi uma queda de 0,1. E a agropecuária teve uma alta forte de 11,3%. Mas vale lembrar que a agropecuária caiu no último trimestre do ano passado 7,4%. Então foi uma recuperação, né? Que a gente viu em relação ao ano passado, né? O fim do ano passado, porque no começo do ano passado a gente teve a super safra, né, que a gente falou bastante aqui. Então vamos olhar agora pelas óticas, né, separadamente. Então tem a ótica da demanda e tem a ótica da oferta. Falando primeiro da ótica da oferta. O que é a ótica da oferta? Quando a gente tá falando de produção, né, de bens e serviços, a gente tem quem efetivamente produz isso e tem depois a ótica de quem demanda esses bens e serviços. Falando então da ótica da oferta, e aí a gente separa em agropecuária, indústria e serviços. Quando a gente olha o principal destaque, não foi de fato a agropecuária. Por quê? Por mais que foi o que mais cresceu, né, mais de 11%, é o que eu falei. E cresceu tanto assim porque estava devolvendo uma queda muito grande que a gente, basicamente, ao longo do ano de 2023, sem ser no primeiro tri. Então a gente teve queda da agropecuária em todos os outros tris do ano passado. Então foi uma recuperação aí, trimestre a trimestre, mas uma metodologia mais estatística isso do que qualquer coisa. Porque quando a gente olha, teve um crescimento relevante, que foi muito puxado pela pecuária, mas a gente não tá mais falando de uma super safra, né? É uma safra, principalmente de soja, que ainda é sólida, então tem uma produção importante. Vale lembrar que mesmo com o preço mais baixo, o que importa aqui é a produção, que a gente tá falando de produção quando a gente olha pro PIB, não de preço, mas diferente do que a gente viu o ano passado, de safras recordes e etc. E também diferente do ano passado, foi mais puxado por pecuária do que pela parte de agricultura. A gente tá com abate de bovinos, né, bastante acima da média histórica, então o setor da pecuária aí foi um destaque positivo no PIB do primeiro tri. Mas o principal destaque, assim, principalmente quando a gente considera que serviços representam quase 70% da nossa economia, então a gente tá falando aqui de uma parte muito relevante da nossa economia, ele foi o protagonista, né? Então retomou o crescimento no começo desse ano, porque a gente tinha tido, né, no final do ano passado, um crescimento mais tímido, né? No último tri 0,5, no outro 0,4, então foi mais tímido. Mas esse ano a gente viu uma retomada aí com um crescimento de 1,4% nesse primeiro tri. A retomada, ela refletiu principalmente aquilo que eu falei no começo. A forte demanda das famílias, o forte consumo das famílias. E aí aqui, já pulando para a parte da demanda,
só para linkar uma coisa com a outra, como as famílias conseguiram demandar mais e consumir mais, né? E aí aqui eu tô falando, quando a gente olha para serviços, a gente tá contando o comércio varejista dentro do PIB vai como serviços. Então tem alguns bens aqui no meio também, mas também tem serviços, né? Obviamente, restaurante, cabeleireiro, plano de saúde, banco, tudo isso é serviço, né? Então por que como as famílias conseguiram consumir tão mais? A gente teve um aumento muito relevante da renda disponível. O que é a renda disponível? A renda disponível, o conceito de renda disponível, ele é o dinheiro, né, a renda das famílias com o desconto do imposto, né, do que as pessoas pagam de imposto. E essa alta que registrou, assim, foi uma alta de 4,5% acima da inflação no primeiro tri, ela reflete uma série de fatores. Então aqui falando os principais fatores que, enfim, impulsionaram essa renda disponível das famílias que cresceu 4,5%. É o mercado de trabalho que está bem aquecido, né, então como eu falei aqui algumas vezes, o desemprego ele está no menor patamar em quase 10 anos. Isso reflete, né, esse desemprego mais baixo reflete uma série de fatores, inclusive as mudanças no mercado de trabalho que foram feitas aí nos últimos anos, tornando o mercado de trabalho mais flexível, né, já dá pra ver aí os efeitos da reforma aí de 2017, né, que ela foi aprovada, que trouxe aí já benefícios quando a gente olha pro mercado de trabalho formal, então, né, dá pra ver ali pelo fluxo mesmo, né, de criação de vagas e destruição de vagas e tudo mais, que a gente vê que tem um impacto positivo, mas tem uma série de outras questões ali que também envolvem, como por exemplo a própria força de trabalho diminuindo um pouco. Então, algumas pessoas saíram do mercado de trabalho aí na pandemia e acabaram não voltando. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, tem uma série de fatores, mas a realidade é que o mercado de trabalho tá aquecido, ou seja, as pessoas estão com emprego, estão com renda. E aí, quando a gente olha dentro do mercado de trabalho, a gente vê como a massa salarial também tem crescido, né? A cada PNAD, que é a pesquisa aqui de desemprego, mostra que a renda oriunda de salário também vem crescendo, inclusive acima da inflação no último ano. Segundo ponto, né? Então eu falei aqui, né, o que impulsionou esse aumento da renda disponível. Mercado de trabalho aquecido, maiores programas de transferência de renda, gente. Então, mas não aumentou nada, mais ou menos, né? Então a gente tem aqui, quando a gente olha no detalhe, a gente tem, por exemplo, antecipação do 13º. Foi feito, né? No começo já foi antecipado, acho que foi pago em abril ou maio, acho que foi até abril, foi pago. Teve o aumento do salário mínimo, também efetivado nessa primeira metade do ano. Quando a gente olha nos dados, né? Eu acho que eu já falei aqui falando de cupom de inflação, quando a gente olha, né, programas como o BPC, que é aquele programa que está dentro do sistema do INSS, que é para os beneficiários, pessoas idosas com deficiência, etc., e tá aumentando muito o número de beneficiados. A gente teve um aumento também no número de beneficiados do Bolsa Família, né, então tudo isso é transferência de renda. E além disso, teve a decisão do governo de quitar o pagamento dos precatórios do fim do ano passado. Aqueles precatórios que tinham sido adiados e tal, eu também já falei disso aqui em algum episódio, mas que o governo decidiu pagar antes, logo no fim do ano passado, e aí muita gente recebeu dinheiro, né, que era devido pelo governo, por decisão judicial, e aí, foi realmente muitos bilhões injetados na economia, então isso foi um impulso fiscal. E por último, tem a questão da taxa de juros, né, então com a queda da Selic já desde o ano passado, desde o primeiro semestre do ano passado, a gente viu aí essa queda já sendo sentida, a gente vê quedas nos juros cobrados em financiamentos, por exemplo, de carros, até começou a bater no imobiliário já há um tempo, então tudo isso libera. Quando a gente olha os dados, né, a parcela da renda das famílias dedicada ao pagamento de juros, amortizações, etc., foi diminuindo. A inadimplência também. Então, assim, isso abre espaço para maiores gastos. Então, tudo isso explica esse crescimento da renda real, que explica o aumento do consumo das famílias, que, por sua vez, é parte da explicação do setor de serviços ter crescido bastante nesse começo do ano. Então, você vê que uma coisa liga na outra. Aí, voltando para a ótica da oferta, né? Então, a gente falou de serviço, falou de agro e agora a indústria. A indústria, ela trouxe resultados bem mistos, né? Foi uma queda de 0,1, mas quando a gente abre a indústria tem a indústria de transformação, aí a gente tem construção civil, a gente tem extrativa mineral. Quando a gente olha a indústria de transformação, ela se recuperou, foi um destaque positivo, né? Então, cresceu aí 0,7 e um destaque bacana e que também foi refletido na pesquisa mensal da indústria de abril, é que bens de capital estão subindo. O que é bens de capital? É máquinas e equipamentos. E por que isso é bom? Porque quando as pessoas compram máquinas e equipamentos, isso é um indicativo de... uma proxy de investimento. Então, são pessoas investindo em capacidade produtiva para justamente ter ali mais para frente maior produção. Então, também é um bom indicativo. Além da produção também de bens duráveis, como eletrodomésticos, veículos, etc. Então, a gente teve uma produção bem grande de veículos, inclusive, e também entra como bens de capital, né? Porque a gente foi uma questão mais particular e regulatória, mudou uma regulação global sobre as partes feitas ali, emissões, eu acho, que tem a ver com emissões, eu não sei exatamente do que, partes de caminhões, e boa parte
parte dessa produção parou de ser feita esperando, né, no final do ano passado, esperando essa mudança regulatória. E aí, quando a mudança entrou, foi produzido muito. Então, você teve um represamento, depois uma produção bem forte aí de caminhões, que acabou, enfim, impactando aí positivamente, ou seja, trouxe mais produção de bem de capital. Mas, boa notícia. Do outro lado, a gente teve a indústria extrativa que caiu pela primeira vez, depois de 7 trimestres de alta, depois de acumular alta de 15%, a indústria extrativa caiu. Foi abalada aí, principalmente pela indústria de minério, né, que a gente tá vendo, inclusive, o preço do minério cair, os estoques estão, como eu falei, o preço não tem a ver. Porém, por que o preço tá caindo? Porque os estoques de aço estão elevados lá na China, né, de produção. Então, eles estão consumindo menos minério, então isso acaba impactando também a indústria extrativa. E aí, gente, então isso era do lado da oferta. Do lado da demanda, eu já falei bastante do consumo das famílias. Quem demandou? Consumo das famílias, né? Então, toda aquela explicação da renda disponível, etc. Aí, quem mais demanda? O governo. O governo também, mas teve um comportamento praticamente estável, né? Da demanda vindo do governo. Mas um destaque também importante do lado da demanda foi esse crescimento do investimento, que é basicamente o que eu comentei aqui, da produção de caminhões e tal. E aí, por último, o setor externo, né? A gente sabe que o setor externo, quando a gente exporta mais do que a gente importa, isso contribui positivamente para o PIB, mas se é vice-versa, se a gente importa mais do que exporta, isso acaba tendo uma contribuição negativa, né? Não é negativa do ponto de vista de qualitativo, é negativo matematicamente mesmo. Então, foi o que aconteceu. A gente acabou importando, as importações tiveram uma forte alta de 6,5% e as exportações ficaram praticamente estáveis. Então, a gente teve uma contribuição negativa, mas que não é ruim, porque essas importações, muito disso foi desses bens de capital, investimentos e tal. Então, não é tão ruim olhar por esse prisma. E aí, quando a gente olha pra frente, mas parece que a gente só tá falando de notícia boa e tal. Beleza? Primeiro, a gente tá falando de crescimento, a gente tá olhando pro curto prazo, né? É claro que todos os problemas, desafios que a gente fala do Brasil, juros altos, inflação, etc., a gente tá muito preocupado com o que vai acontecer adiante. Muito do crescimento, ele reflete o que já aconteceu, né? Então, a taxa de juros que caiu lá atrás, a inflação que veio comportada de um trabalho do Banco Central e tudo mais lá atrás. Quando a gente tem as preocupações hoje, são como a economia vai refletir o ano que vem. Então, é muito difícil dizer assim, a economia cresceu no primeiro tri, isso é porque o que estão fazendo agora. Não, na verdade é o que fizeram ontem, antes de ontem. Demora, todas essas medidas, né, seja política monetária, seja política industrial, tudo isso, demora um tempo para fazer efeito. Então, é uma visão muito minimalista, né, até errada se a gente falar, não, é o que está sendo feito agora. Não é o que está sendo feito agora. A gente olha para o PIB, principalmente que o PIB é um olhar para o retrovisor. Bom, se quando a gente olha para frente, isso vai continuar, né, provavelmente a economia vai começar a perder ímpeto, por alguns motivos. O primeiro é a redução do imposto fiscal, né? Então, vou falar aqui numa ordem aleatória, não é de importância, tá? Não é que os benefícios fiscais vão diminuir, tá? Vai tirar a gente do Bolsa Família, vai tirar do BPC, não é nada disso. Mas parte parte é porque teve antecipação, então, por exemplo, a antecipação do 13º e de outros benefícios adicionais de fim de ano não vai mais acontecer, né? A partir, né, do segundo trimestre já não estava mais acontecendo. Outro fator é que as famílias já vão começar a acomodar esse aumento, né? Então, mesmo os novos beneficiários, etc., você não tem mais esse impulso. A família já acomodou isso no orçamento. Então, a gente não pode esquecer que o PIB, ele é o fluxo. Então, tem que ser uma variação de um mês para outro. Se ele continua consumindo o que ele estava consumindo antes, isso é manutenção. Isso é uma estabilidade do PIB. Aí, então, a gente não vê essa acomodação com a falta de espaço para antecipar qualquer outra coisa para a segunda metade do ano, vai ter uma redução desse impulso fiscal. E os próprios precatórios, né, por exemplo, já foram pagos no fim do ano passado, já estão sendo usados, não tem mais esse impulso quando a gente olha para frente. Outra questão é o efeito do fim da queda dos juros. Então, como eu já falei aqui algumas vezes, a expectativa é de que o Banco Central pare de reduzir os juros, até pelas últimas sinalizações. Até na próxima reunião, existe uma grande probabilidade deles votarem por uma manutenção da taxa de juros. E se cair pouco, marginalmente, então os juros vão continuar altos, vão parar de cair. Demora para ser sentido? Demora. Mas a gente já tem tudo isso refletido nos juros futuros e tal, e que impactam no financiamento e tudo mais. Então não é que necessariamente os juros vão subir, mas eles vão parar de cair. Então a mesma questão aí da acomodação. E o último ponto é os impactos da tragédia climática no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul é um estado super importante para o país, né? Para a produção agrícola e para a produção industrial. Os impactos devem ser sentidos fortemente no segundo trimestre, obviamente, que é isso que a gente está vivendo. Deve ter uma certa recuperação no segundo por muitos programas, né? Por ajuda, impulso fiscal vindo do governo federal, né? O esforço de reconstrução deve impulsionar aí parte do PIB, mas
como um todo, no ano, deve tirar mais ou menos 1 ponto percentual aí de crescimento do PIB. Então o PIB deve crescer entre 2 e pouquinho nesse ano. E pro ano que vem, com mais efeitos aí sim, né? Sendo mais claro esse efeito da manutenção da taxa de juros altos vai pesar contra, né? A gente vai ter uma acomodação aí total desses impulsos fiscais. Portanto, o PIB deve crescer mais próximo do potencial, que tá por volta de 1,7%, 1,8%, tá? Aí fala, mas tá no potencial, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, tá tudo bem, mas não tá tudo ótimo, né? Porque a grande questão o importante aqui seria o Brasil aumentar o seu PIB potencial, aumentar a capacidade de produção, e como faz isso com ganhos de produtividade. E como faz isso? Aí é só políticas estruturais, políticas de longo prazo, que é muito difícil de ver no cenário político alguém que olha pro longo prazo, não é mesmo? Então é isso, gente, um resumão aqui do PIB, bastante longo, mas tentei trazer todos os detalhes. Espero que não tenha ficado cansativo. Análise irretocável e bastante detalhada sobre o que tem mantido o PIB brasileiro resiliente e permitido que esse seja o novo fator de humilhação da classe de nós economistas, juntando-se aí ao câmbio. Lado bom disso tudo é que a grande base desse crescimento resiliente tem tudo a ver com o mercado de trabalho mais aquecido, com o desemprego no nível atualmente mais baixo desde 2014. Lado ruim é que, por mais paradoxal que pareça, é justamente em momentos como esse que a tentação de acelerar a marcha para a economia esquentar ainda mais aparece. E aí, o superaquecimento vem virando a esquina. O que limita um pouco a sanha por parte do executivo de gastar mais para impulsionar a economia é o Congresso. Não porque o Congresso seja fiscalmente responsável, mas porque o Congresso não quer dar nenhum louro positivo ao governo, além de querer deixar claras as ideias toscas propostas pelo governo que chegam à mesa. Uma observação importante sobre esse ponto, né? Não que o Congresso seja responsável fiscalmente e tudo mais, apenas quer deixar bem claro a origem das ideias, é o tal do caso recente aí da taxação das brusinhas, das blusinhas, enfim, que foi uma ideia que surgiu ali, né, pelo executivo ainda na gestão passada, né, ainda no governo Bolsonaro. Nesse ano, nesse governo, com uma abertura ainda maior para eventuais supostos lobbies de empresas que, nossa, governo, por favor, nos ajude, senão não vamos sobreviver, ganhou ares de novidade mais uma vez. Só que qual foi a grande jogada do presidente da Câmara dos Deputados? Quando o governo quis dar a entender para sua própria militância que, na verdade, era apenas o Congresso que estava de olho na tal da taxação das brusinhas, o Congresso, representado aí pelo Arthur Lira, né, presidente da Câmara, decidiu vir à mesa e dizer: governo, o caso é o seguinte, ou você vai lá e fala que você apoia essa ideia, ou então o subsídio para montadoras aí para o Brasil ser grande novamente e tudo mais, vai por água abaixo. E aí o que aconteceu? Líder da articulação do governo e responsável aí pela Casa Civil, Padilha, foi lá e falou com a cara lavada que não, realmente o governo apoia essa medida e tudo mais. Então, diríamos que ter um freio nesse caso não significa que o Congresso está olhando para as contas públicas e pensando, nossa, meu Deus, está muito ruim, como podemos ajudar? Mas sim que o Congresso realmente não quer dar barda para que o governo, que já é absolutamente autocentrada, né, uma frente amplamente composta por si mesmo, para que o governo não fique colhendo aí todos os eventuais louros de ideias eventualmente positivas, o Congresso vai sempre deixar muito bem claro de onde vêm as ideias toscas. Enfim, esse adendo feito aí importante só para não ficar parecendo aí que este âncora está endossando o Congresso como sendo uma figura sacrossanta e fiscalmente responsável, porque nenhuma das duas coisas combina com o Congresso, nem com o Executivo, mas enfim. Continuando, não tem santo nesse cenário e tanto barbeiragens pelo lado fiscal quanto microeconômico e até mesmo monetário já são vistas por qualquer pessoa, inclusive já detalhamos várias dessas situações por aqui. Será que, mesmo provavelmente perdendo o ímpeto, o PIB brasileiro seguirá surpreendendo para cima nos próximos trimestres?
Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Mercados mexicanos balançados com a recente eleição presidencial por lá e Estados Unidos restringindo imigração. Como os dois se relacionam? Então vamos lá, falando de México, né, chegando ali na nossa viagem ao México, a gente teve a notícia, né, final da semana passada, da eleição da primeira presidenta ou presidente, como queiram, mulher no México, a Claudia Sheinbaum, que aí fazendo, né, o AMLO, que é o López Obrador lá, que é o presidente atual, né, do partido Morena, que é um partido da situação, um partido de esquerda, diz aí que é o partido irmão do PT aí no Brasil, fazendo aí a sua sucessora, então, a Claudia Sheinbaum. E aí o que aconteceu, né, com o mercado de capitais, as ações, a relação do peso com o dólar, né? Aconteceu que a gente teve aí uma grande desvalorização do peso mexicano, queda das ações logo depois de que foi confirmada aí a eleição da Cláudia. E não é porque foi inesperada, na verdade a eleição dela já era esperada, ela vinha na liderança já há vários meses, inclusive da campanha, então a eleição dela era esperada, já estava no preço dos ativos, mas a maioria que o partido dela conseguiu, um apoio que ela conseguiu no Congresso foi bem acima do esperado, e ela conseguiu aí uma maioria na Câmara dos Deputados, uma super maioria, ela conseguiu. Aí o partido dela, né, junto com os partidos ali da coalizão, os partidos amigos, conseguem mais do que 2/3 da Câmara dos Deputados, digamos assim, do México. E uma maioria simples também no Senado. Isso facilita muito se o partido da Cláudia, né, quiser fazer mudanças, por exemplo, PECs, né, mudanças na Constituição, que você precisa dessa maioria de 2/3, eles têm dessa maioria, pelo menos na Câmara, isso facilita do partido fazer mais mudanças na Constituição. E aí, realmente, né, isso assustou um pouco o mercado no primeiro momento, né, a gente veio uma desvalorização aí importante do peso logo depois da eleição dela e essa queda, né, das ações também que eu falei, muito por conta disso, né, dessa maioria e do temor de que você fizesse mudanças na Constituição que diminuíssem a competição, né, mudanças anti-mercado, mudanças que tirem o equilíbrio fiscal, né, que você permita aí maior gastança. Então, algumas medidas que já estavam sendo, inclusive, aventadas na própria campanha da Cláudia, né? Aumento de salário mínimo, diminuição do número de restrições ali de organismos de controle, de transparência, diminuição do número de juízes na Suprema Corte, né? Aumentando aí um poder do executivo com relação aos outros poderes. Enfim, algumas mudanças assim que não são, digamos, bem-vindas, que poderiam ser facilitadas por essa super maioria que o partido aí Morena conseguiu na eleição da Claudia Sheinbaum. Mas, assim, logo depois também, né, isso começou no começo da semana, os mercados aí, a gente tá gravando esse podcast aí no começo da quinta, os mercados já deram uma acalmada. O primeiro discurso da Claudia Sheinbaum foi bastante, assim, tranquilizador, né, ela falou que ela acredita super na estabilização fiscal, de que ela, né, não vai tomar nenhuma medida muito maluca, enfim, ela fez um discurso, assim, bastante tranquilizador, né, logo que ela foi eleita, falando da disciplina fiscal, pedindo mais investimentos em energia renovável, prometendo aí estabelecer medidas para promover o investimento de capital externo no México. Então, assim, fez um discurso bem pró-mercado e isso acabou tranquilizando um pouco. Algumas coisas no México acabam favorecendo também essa transição tranquila. Primeiro que é uma transição entre situação para situação, né? Então, assim,
apesar de que você tem um aumento do poder da situação, você não tem um rompimento, a gente vai ter uma transição democraticamente tranquila no México, e fora isso, você também tem um período longo, né? Ela foi eleita agora e só vai tomar posse em outubro, e o Congresso lá só toma posse em setembro. Então você tem todo esse período aí de transição que dá até para aprovar algumas medidas ainda que o Obrador já estava querendo propor ali no Congresso, né? Fazer uma transição para que o governo dela já comece de uma forma tranquila. E assim, né? O peso mexicano, né? Ele é uma moeda que vem se valorizando bastante em relação ao dólar, que é uma moeda, né? Isso a gente vem falando de dólar quase todo o podcast, né? Aqui com relação a outras moedas, né? O dólar, desde a pandemia e depois com outros problemas que a gente teve, né? Guerra da Ucrânia, crise no Oriente Médio, o dólar tem se fortalecido com relação às outras moedas nos últimos 4, 5 anos, mas o peso mexicano é uma exceção a essa questão, né? O peso mexicano conseguiu ganhar do dólar nesses últimos, né? Desde a pandemia, o peso mexicano chegou a ser cotado a 24, 25 pesos por dólar. Agora estava negociando antes da eleição da Cláudia a cerca de 17, chegou a próximo de 18. Então, assim, apesar desse aumento, né, de 17 para 18, momentâneo que a gente teve agora recentemente, o peso vem ganhando do dólar em 2024 e nos últimos 5 anos também. Né? O México ele tem se beneficiado muito da proximidade com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos até depois da pandemia têm tentado buscar produção mais próximo de casa, né? Então, ao invés de ter fábricas e coisas assim na China, no Oriente, trazer esse tipo de fábrica para o México acaba sendo, né, por questão aí também de logística, benefício, né? Então, os Estados Unidos fizeram aí vários acordos com o México, como o Banco Central mexicano, né? Ele teve essa postura aí de mais restritivo, de um juros mais elevado, né? Hawkish, que a gente fala, né? Que é de você ter um aumento maior dos juros para restringir e ser mais duro com relação à inflação do que a maior parte dos outros países da América Latina. Então, isso também, né? Você acaba tendo um juros alto, acaba sendo atraente. E o próprio, como você teve muito mexicano, né? Famílias de mexicanos morando nos Estados Unidos e que mandam dinheiro para o México acaba também se beneficiando do crescimento da economia americana. Então, quanto mais a economia americana cresce, mais emprego tem nos Estados Unidos, mais os mexicanos que moram aqui ganham mais dinheiro, mandam mais dinheiro para o México. Então, você tem esse comprador natural do peso mexicano que acaba também aumentando quando a economia dos Estados Unidos está aquecida. Então, por conta de todas essas características aí sui generis do México, o peso mexicano vem se valorizando com relação ao dólar. Então, até isso é uma das coisas que explica, né, essa popularidade toda do AMLO e a vitória fácil da Cláudia agora nas eleições. Então vamos ver aí como é que vai ser o futuro da economia mexicana, se eles vão conseguir continuar aí nessa maré de prosperidade ou se vão começar aí a meter o pé pelas mãos, né? A gente sabe que a América Latina, né, não consegue a gente ficar muito tempo fazendo a coisa certa, mas a gente espera aí que a Cristina continue essa toada aí de crescimento, de responsabilidade fiscal, de você promover a economia mexicana e aproveitar, né, das vantagens naturais que o México tem, que é a própria fronteira com os Estados Unidos. E aí, falando nisso, né, vamos ao nosso segundo assunto aí do nosso podcast dessa semana, que é um anúncio, né, do Joe Biden de restringir a imigração na fronteira sul, exatamente a fronteira com o México, né. E isso é toda a época de eleição, né, tem essa briga entre democratas e republicanos, democratas aí sempre mais pró-imigração, tentando ter políticas mais frouxas, querendo receber um número maior de imigrantes legais, até para diminuir a imigração ilegal, e de toda forma também, né, tem toda até uma coisa ideológica ou filosófica mais pró-imigração, né, o Joe Biden inclusive falou, né, ele acabou de anunciar uma restrição da imigração, mas ele falou que reconhece que os Estados Unidos são um país de imigrante, que o imigrante é o que, né, dá energia para a economia, para o país. Enfim, os democratas têm toda essa visão ideológica mais pró-imigração e os republicanos
republicanos têm uma visão aí mais conservadora, né? Mais assim, tipo, querendo menos receber pessoas de outros países nos Estados Unidos, o que poderia aí alterar a cultura do país, enfim, roubar empregos, prejudicar a economia, tem essa coisa, né? Vamos trazer bandido pra cá. E, na verdade, bandido, ninguém quer, né? Então, tanto os democratas quanto republicanos concordam com isso, que eles têm que ter um controle na fronteira, porque você não quer qualquer pessoa, né, bandido ou pessoas que não têm interesse, que os Estados Unidos não queiram que entre no país, entrando pela fronteira sul, né? Se até a gente, quando vai viajar para os Estados Unidos, lá precisa de um visto de turista, vai fazer uma entrevista, porque né, os Estados Unidos quer saber quem está entrando no país, não vai ser pela fronteira deles ali que eles vão deixar qualquer um entrar. E aí você tem essa visão, né, do país com relação à fronteira sul, de que a coisa ali é meio descontrolada, né? E porque o que acontece? Você tem muita gente pedindo asilo, pedindo para entrar nos Estados Unidos por ajuda, por questões humanitárias, por questões políticas, tá fugindo de zonas de guerra, tá fugindo de perseguições políticas e tudo mais. E você tem bem ali as pessoas entrando, né, por essa fronteira com o México. A maioria dessas pessoas não são mexicanas. Em 30 mil dessas pessoas que estão buscando asilo nos Estados Unidos, o México tem um acordo com os Estados Unidos de receber no México 30 mil desses imigrantes por mês. Os Estados Unidos, ele tem agora, nessa restrição do Joe Biden, caiu para 1.500 pessoas por dia que os Estados Unidos vão aceitar através de todos os portos de entrada, né? A maioria acaba sendo na fronteira com o México, mas eles vão aceitar pedidos de asilo de 1.500 pessoas por dia nos Estados Unidos. E isso é muito menos do que estavam entrando recentemente, né? Já chegou a picos de 2.500 pessoas por dia. Então, o Biden diminuiu, colocou um limite aí no máximo 1.500 pessoas por dia os Estados Unidos vão aceitar, e dessas pessoas que sobrarem, então o México vai acabar recebendo uma parte dessas pessoas, que são 30 mil. Mas esse acordo dos Estados Unidos com o México, ele cobre só alguns países, que são Cuba, Nicarágua, Venezuela e Haiti. Então, só pessoas que estão procurando asilo desses países é que estão nesse acordo dos Estados Unidos e México. Então, se um brasileiro, por exemplo, busca ali o asilo político na fronteira com o México e já passou desses 1.500, ele não pode também ficar no México. Então, ele seria deportado aí imediatamente. Então, é uma questão aí complicada, é uma questão política. Toda a época de eleição tem essa briga, né? O Trump mesmo, né? A gente sabe, é uma das grandes bandeiras dele, né? O tal do muro, temos que construir um muro porque a gente perdeu o controle da fronteira com o México. Os democratas sempre ali mais lenientes, mas também sabendo que é impopular e que ninguém quer que a fronteira com o México seja totalmente aberta e qualquer um possa entrar. Em um resumo bastante direto, diríamos que o México passa hoje pelo que o Brasil passou entre 2010 e 2011. O presidente de perfil, aspas, técnico e sério, fecha aspas, cheio de ideias e iniciativas para aprofundar andanças recentes no campo das intervenções estatais, após pegar o bastão de seu antecessor, que abriu as portas para que tais ideias pudessem acontecer de maneira mais clara, essa presidente se elege junto de um parlamento que provavelmente irá endossar quaisquer ideias que ela colocar na mesa. Será que o México, que é o maior vencedor do reshoring até agora, parênteses reshoring, para você que não tivesse localizado, aquela movimentação global que acontece basicamente desde a pandemia de reduzir a participação da produção, né, dos bens produzidos industrialmente na China e produzir novamente em casa, ou no próprio país ou em países próximos, parênteses fechado. Será que o México, que é muito provavelmente o maior vencedor do reshoring até agora, irá jogar fora a oportunidade de se beneficiar do vizinho rico ao norte? Não sabemos, mas se você ouvir algo como pense positivo ou quem está contra é pessimildo, já dá para esperar o que vem por aí. E sobre a questão imigratória do tio Sam, que é muito preocupado justamente com os vizinhos de sua fronteira sul, diríamos que os presidenciáveis americanos de 2024 vão, de certa forma, mais uma vez na mesma direção. Trump deixa claro que irá apertar a imigração e Biden diz de maneira muito sutil e amigável que fará a mesmíssima coisa.
Se a combinação for México tocando políticas fracassadas, com apoio parlamentar razoável para que virem realidade, e os Estados Unidos apertando imigração, notícias muito ruins se aproximam a quem está no México e cogita se mudar para a maior economia do planeta em algum momento do futuro. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise de cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, CEO da Ford, prevê que em 2 anos teremos direção autônoma ampla nos veículos. Quais pontos demandam atenção em relação a isso? Caio, esse assunto de carro que dirige sem motorista dá muito pano para manga. Vamos falar da mais recente notícia que nós acompanhamos por aqui, que foi o da Ford, falando que está avançando muito rapidamente na sua tecnologia de direção autônoma. O CEO da Ford, o Jim Farley, falou que em 2 anos a Ford vai poder oferecer uma tecnologia que permite os motoristas tirarem as mãos do volante e tirarem os olhos da estrada. Ele falou numa entrevista que a Ford já consegue fazer isso em protótipos e que isso deve se tornar economicamente viável lá em 2026, que por acaso também é a data que a Embraer prometeu o seu veículo aéreo. Lembram que a gente comentou por aqui? Bom, essa inovação da Ford colocaria ela na vanguarda da autonomia dos carros. Eu já comentei com vocês no episódio que a gente falou sobre o carro da Apple, sobre os níveis de autonomia que existem no carro, que vão desde um câmbio automático até esses níveis mais modernos de carro que dirige sem motorista. E bem, o CEO da Ford explicou que isso transformaria o carro em um ambiente de trabalho móvel, permitindo com que as pessoas façam conferências, façam outras tarefas, tipo o que a gente vai resolvendo enquanto está no Uber, sabe? Então, atualmente, a Ford e outras montadoras, como a GM, oferecem direção sem as mãos, mas com o rastreamento do movimento do olho para garantir que o motorista continua atento. A Ford está investigando melhorias no seu sistema Blue Cruise e está acompanhando muito de perto esses questionamentos sobre acidentes fatais. A Tesla e outras empresas também enfrentam investigações sobre o que acontece quando um carro autônomo provoca um acidente. Essa aposta de carros autônomos é para as montadoras uma forma de equilibrar suas receitas, deixar as receitas até mais previsíveis, estáveis, porque elas poderiam oferecer alta tecnologia para os motoristas no varejo e também garantir uma forma de receita através das assinaturas desses carros. Para a gente traçar um panorama aqui de como está esse debate das leis dos carros autônomos, nos Estados Unidos, a regulamentação está centrada em garantir a segurança sem sufocar a inovação, né? Sem pausar o crescimento, né, desse progresso tecnológico. O governo está trabalhando para criar um quadro regulatório que permita os testes e a implementação segura desses veículos. A Agência Nacional de Segurança de Tráfego tem revisado e atualizado as suas diretrizes. Quando a gente olha para a Europa, a França é um dos países que está despontando nessas discussões. O país está buscando ser pioneiro nessa inovação tecnológica, né? Ser o líder europeu em tecnologia de veículos avançados. E França e Alemanha estão permitindo alguns testes em vias públicas para ajudar a estabelecer as normas de operação desses veículos. Quando a gente olha para o Brasil, em abril eu participei do Web Summit, acompanhei um painel sobre veículos autônomos, e
E aqui no Brasil já está em uso em áreas confinadas. Apesar de o Brasil não ter regulamentação para o uso de carros sem motorista na rua, né, normal, como a gente vê carros tradicionais, a gente começa a ver a utilização de veículos autônomos na logística, para deslocamento dentro de uma fábrica ou na agricultura, na mineração. É interessante ver essa utilização, especialmente em operações com risco para o ser humano, né? Para o operador de máquina que poderia sofrer algum tipo de acidente dentro da fábrica, isso ser substituído por um veículo autônomo. Quando a gente para ver quais são as questões que precisam ser melhor debatidas ainda sobre os carros autônomos, a gente tem uma primeira que é clara, que é jurídica, né? Quem vai se responsabilizar pelos acidentes que possam vir a acontecer. É lógico que carros autônomos, o motorista não dorme, o motorista não fica bêbado, ele não comete imprudência no trânsito, mas isso não elimina os acidentes que podem acontecer com um carro autônomo, assim como podem acontecer com um carro tradicional. E um outro que eu vi recentemente é, quando a gente tem carros que podem transitar sem um motorista, imagina como ficaria as cidades em que os carros não estacionam, porque, bem, é muito caro estacionar, especialmente em grandes cidades, né? Então, imagina que eu tenho uma consulta no médico, eu deixo o meu carro autônomo girando pela cidade, dando volta no quarteirão, enquanto eu fico na minha consulta, porque provavelmente esse carro autônomo também vai ser um carro elétrico, então é barato de deixar ele rodando, e eu não gasto com estacionamento. Então, isso pode gerar um volume de trânsito muito maior, né? Aumentar os engarrafamentos nas cidades grandes. E é um efeito colateral também dessa nova tecnologia. Eu queria muito saber o que vocês acharam desse tema de hoje, porque a gente deve acompanhar isso num futuro muito breve, né? A grande verdade, pessoal, é que tanto carros elétricos quanto autônomos, né, e também tem os carros elétricos e autônomos ao mesmo tempo, partem da suposta resolução de um problema sem que o problema seja de fato alterado. Imaginando aí que o problema é o combo poluição e trânsito, né? Poluição atmosférica, né? Poluição do ar, poluição sonora, né? Gases do efeito estufa e tudo mais, e também o trânsito, né? Gerado nas cidades. Com a dupla carros eletrificados e autônomos, a gente vai ter, de fato, uma menor poluição atmosférica e sonora, mas o trânsito continuará a mesma coisa, isso se não piorar. Isso sem falar do aspecto que, na humilde opinião desta voz que aqui ancora, é o mais relevante de todos. Quem se responsabilizará em caso de acidentes? A empresa que montou o carro, o setor de software que ficou responsável pela automação, a pessoa que estaria dirigindo caso o carro não estivesse se movimentando sozinho? São mais perguntas do que respostas até o presente momento. Aparentemente, o carro autônomo em grau mais elevado possível vem virando a esquina. Difícil, pelo menos com o cenário que temos, é imaginar que essa inovação realmente resolverá problemas antes de criar novos. Se bem que, cá para nós, se o trânsito ampliar, as tais, abre aspas, salas de trânsito sobre rodas, fecha aspas, ampliarão o horário de trabalho. Só se isso acabar compensando então, né? Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Elas que trouxeram análises simples, mas não simplistas, neste 431 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. Então, por essa semana, eu fico por aqui e nos ouvimos e falamos na semana que vem. Obrigado, Renata. Então é isso, um beijo e até semana que vem com mais notícias e análises aí no nosso Terraço Cast. E obrigado, Fernanda. Caio, meninas, muito obrigada pela companhia neste episódio maravilhoso. Nas próximas semanas eu vou estar ausente, galera, porque vou estar de férias merecidas. Mas a gente se vê pelas redes sociais. Vocês sabem, meu @ é SigaFefa. A gente se fala. Beijo. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.